no aniversário do meu marido. Meu marido teve a coragem de me trancar para fora de casa sob uma chuva torrencial. Tudo porque eu expulsei a amante dele, que veio à minha casa para celebrar com eles o aniversário dele. Enquanto eu morria de frio do lado de fora, pela janela, eu os via rindo, aproveitando a festa e abrindo presentes. Uma hora depois, um carro preto luxuoso parou na frente da casa. Fiquei chocada ao ver que era minha avó, vinda do interior. Uma bilionária. Quando minha avó saiu do carro, ela me viu tremendo de frio. Então, ela olhou para aquela casa e disse apenas uma palavra: destruam. E o que aconteceu a seguir deixou meu marido histérico. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual cidade e estado vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação continue crescendo e possa apresentar histórias ainda mais interessantes. A atmosfera naquela mansão estava agitada e festiva esta noite. Lustres de cristal na sala principal brilhavam intensamente, refletindo a luz por todos os cantos do ambiente, que havia sido decorado com muito bom gosto. O som da música fluía suavemente, misturando-se às risadas dos convidados que preenchiam cada canto da casa. Esta era a noite de aniversário do Roberto, meu marido, e eu passei o dia inteiro garantindo que tudo corresse perfeitamente. Meus pés doíam muito, porque desde cedo não parei de me mexer. Desde supervisionar o buffet, organizar a decoração, até garantir que as roupas do Roberto estivessem prontas e impecáveis. No entanto, afastei o cansaço para longe, apenas para ver o sorriso de felicidade no rosto do meu marido. Eu queria que esta noite fosse especial para ele. Eu estava num canto da sala, segurando uma bandeja com bebidas, observando Roberto rindo abertamente com seus sócios. Ele parecia tão bonito e imponente. No entanto, havia algo que me incomodava desde o início da festa. Roberto não me apresentou a nenhum de seus amigos como sua esposa. Ele me deixou circulando e servindo os convidados como se eu fosse uma empregada. Mesmo quando lhe trouxe uma bebida, ele apenas acenou friamente, sem me olhar nos olhos. Como se eu fosse uma estranha paga para trabalhar ali. Tentei conter a dor no coração. Talvez ele estivesse apenas ocupado, pensei, tentando me consolar. Tentei manter um sorriso amigável para cada convidado presente. Embora alguns deles me olhassem com desprezo devido à minha aparência simples. Eu realmente não estava usando um vestido luxuoso como as esposas dos sócios do Roberto. Eu usava apenas um vestido longo e um lenço bem arrumado. A melhor roupa que eu possuía, porque Roberto sempre limitava o dinheiro para minhas necessidades pessoais. De repente, a movimentação perto da entrada parou por um momento. As conversas diminuíram e deram lugar a sussurros de admiração. Olhei para a porta e vi uma mulher entrando com total confiança. Aquela mulher era a Luna. Ela usava um vestido de festa muito luxuoso e brilhante, exibindo seu corpo com ousadia. Sua maquiagem era pesada, mas parecia cara, e seu cabelo estava arrumado em um estilo moderno. Ela caminhava como se fosse a estrela principal desta festa. O que me apertou o peito foi a reação do Roberto. Assim que viu Luna, o rosto de Roberto se iluminou instantaneamente, muito mais do que quando me viu hoje cedo. Roberto deixou imediatamente quem estava conversando e caminhou rápido para receber Luna com um sorriso largo. Sem qualquer vergonha, Luna se agarrou ao braço do Roberto na frente de todos. Eles pareciam muito próximos e íntimos, como um casal perfeito. Meu coração afundou ao ver aquela cena.
Apertei as bordas da bandeja que segurava até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Como se não bastasse, Dona Viviane, minha sogra, apareceu no meio da multidão. O rosto de Dona Viviane, que costuma ser amargo e crítico quando me vê, agora estava radiante e cheio de carinho ao ver Luna. Dona Viviane abraçou Luna com força, deu-lhe beijos no rosto e segurou sua mão com orgulho. Dona Viviane levou Luna para o centro da sala e começou a apresentá-la aos convidados importantes em voz alta, elogiando a beleza e o sucesso de Luna. Como se Luna fosse a nora dos sonhos de que ela sempre se orgulhou. Senti meu mundo desabar lentamente. Eu sou a esposa legítima do Roberto. Fui eu quem cuidou da Dona Viviane quando ela esteve doente. Eu quem cuidei de todas as necessidades desta casa. E eu quem acompanhei o Roberto desde o zero, quando ele ainda não tinha nada. Mas, esta noite, na minha própria casa, fui tratada como um ser invisível. Luna, a mulher que eu sabia ter um caso com o meu marido, estava sendo tratada como uma rainha. Tentei conter as lágrimas para que não caíssem. Caminhei em direção a eles com passos trêmulos. Eu não podia ficar parada vendo minha dignidade ser pisoteada dessa forma. Coloquei a bandeja na mesa mais próxima com certa força, causando um tilintar que fez algumas pessoas olharem. Aproximei-me de Roberto, que estava rindo de um sussurro de Luna. Olhei para Roberto com um olhar ferido, mas firme. Perguntei ao Roberto o que significava tudo aquilo. Por que essa mulher estava ali e agindo como se fosse a dona da casa? Minha voz tremia de raiva. Roberto me olhou com um olhar frio, e o sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. Ele sibilou baixinho, pedindo que eu não fizesse escândalo na sua festa. No entanto, Luna apenas deu uma risadinha, uma risada que soou muito provocativa em meus ouvidos. Luna disse com um tom mimado que apenas queria celebrar o aniversário de alguém querido e perguntou por que eu era tão rígida e ciumenta. As palavras de Luna incendiaram minhas emoções. Apontei para a porta e, com a voz bem alta, exigi que Luna saísse da minha casa agora mesmo. A atmosfera da festa ficou subitamente silenciosa. Todos os olhos se voltaram para nós. A música pareceu parar de tocar. Dona Viviane imediatamente se adiantou para defender Luna. Dona Viviane me repreendeu em público, dizendo que eu era uma esposa sem educação por expulsar uma convidada de honra. Dona Viviane disse que Luna era muito mais refinada e merecia estar ali muito mais do que eu, que só causava vergonha. Meu coração se partiu em 1000 pedaços ao ouvir as palavras da minha própria sogra. Olhei para Roberto, esperando que ele me defendesse, esperando que ele lembrasse da minha dedicação durante todo esse tempo. Mas essa esperança foi em vão. Roberto me olhou com ódio. Seu rosto estava vermelho de raiva. Não contra Luna ou sua mãe, mas contra mim. Roberto agarrou meu pulso com força. Seu aperto era tão forte que chegava a doer. Ele me arrastou para longe da multidão de convidados que cochichavam. Roberto disse, com uma voz cheia de ênfase, que eu havia arruinado o clima da sua festa de aniversário. Ele disse que eu não tinha noção e que só servia para criar problemas. Tentei soltar sua mão e me defender, dizendo que estava apenas mantendo minha dignidade como esposa. Mas Roberto não quis ouvir. Ele continuou me arrastando à força em direção à grande porta da frente. Luna e Dona Viviane observavam a cena com sorrisos de vitória nos lábios. Não houve um único convidado que se atrevesse a impedir o Roberto.
Eu era arrastada pelos passos largos e rápidos de Roberto. Minhas lágrimas finalmente caíram, molhando meu rosto. Implorei para que Roberto me soltasse, mas ele estava surdo ao meu choro. Chegamos à porta da frente. Lá fora, o trovão rugia e a chuva começava a cair pesadamente, como se o céu estivesse chorando pelo meu destino. Roberto abriu a porta principal com violência. O vento forte, misturado à chuva, atingiu nossos rostos. Roberto empurrou meu corpo para fora com força, fazendo-me tropeçar e quase cair na varanda molhada. Ele apontou para o meu rosto e gritou em meio ao som da chuva. Disse que, se eu não pudesse aceitar a Luna, então eu não tinha lugar nesta casa. Ele preferia aquela mulher a mim, sua própria esposa. Roberto disse cruelmente que se Luna tivesse que ir, eu também teria que sair. Sem esperar minha resposta, ele bateu aquela pesada porta de madeira bem na minha cara. O som da porta batendo soou como uma sentença de morte para mim. O som da chave girando por dentro veio logo em seguida, confirmando que eu realmente não era mais desejada. Fiquei paralisada diante daquela porta fechada, sem acreditar no que acabara de acontecer. Meu corpo tremia violentamente, não apenas pelo frio que começava a penetrar meus ossos, mas pelo imenso choque emocional. A chuva caía cada vez mais forte, castigando meu corpo sem piedade. Em questão de segundos, meu vestido e meu lenço estavam encharcados, colando gelados em minha pele. A água da chuva se misturava às lágrimas que fluíam intensamente pelo meu rosto. Tentei girar a maçaneta, esperando que Roberto estivesse apenas me assustando, mas a porta estava trancada. Bati na porta com os punhos, chamando o nome do Roberto, implorando para que ele abrisse. Mas minha voz foi engolida pelo barulho da chuva e pelos raios que cortavam o céu. Não houve resposta lá de dentro. Nenhum som de passos se aproximando. Senti-me minúscula e impotente. O vento noturno soprava forte, fazendo meu corpo tremer ainda mais. Abracei a mim mesma, tentando encontrar um pouco de calor, mas foi em vão. O frio da chuva parecia perfurar até o fundo dos meus ossos. Recuei lentamente, afastando-me da varanda. Caminhei para o quintal, que agora estava lamacento e alagado. Meus pés pareciam pesados, como se houvesse pedras amarradas a eles. Caminhei vacilante até a grande janela lateral da casa, a janela da sala onde a festa acontecia. Eu queria ver o que estava acontecendo lá dentro. Queria saber se Roberto sentia um pingo de remorso após me descartar como lixo. O que vi através do vidro molhado da janela fez meu coração se despedaçar ainda mais do que a picada de 1000 agulhas. Lá dentro, na sala quente e iluminada, a festa continuava como se nada tivesse acontecido. Vi Roberto rindo abertamente. Seu rosto parecia aliviado e feliz. Ao seu lado estava Luna, que agora segurava a faca do bolo. Os dois cortavam juntos o bolo de aniversário, alto e bonito. A mão do Roberto segurava a mão da Luna no cabo da faca. Uma cena que deveria ser minha. Dona Viviane estava ao lado deles, aplaudindo com o rosto radiante, parecendo muito orgulhosa do novo casal do filho. Os convidados também aplaudiam e riam, aproveitando a comida deliciosa que eu mesma preparei com tanto esforço. Todos eles riam do meu sofrimento. Nenhum deles se importava que ali fora, separados apenas por um vidro, houvesse uma mulher morrendo de frio e fome. Uma mulher que era a esposa legítima do dono daquela festa.
Encostei minha palma fria no vidro da janela. Eu queria gritar. Queria quebrar aquele vidro para que eles percebessem minha presença. Mas minhas forças haviam acabado. O frio começou a corroer minha consciência. Meus lábios estavam rígidos e azulados. Minha visão começou a embaçar por causa da chuva que não parava de molhar meu rosto. Vi Roberto dar o primeiro pedaço de bolo na boca da Luna. Luna aceitou a garfada com dengo. Depois, limpou o resto do creme no canto da boca do Roberto com o dedo. Aquela cena foi tão dolorosa que senti náuseas. Lembrei-me do passado, quando ainda vivíamos com dificuldade numa kitnet apertada. Naquela época, Roberto prometeu que me faria feliz quando tivesse sucesso. Eu aceitei vender as joias deixadas pela minha falecida mãe para dar capital ao negócio do Roberto. Eu aceitei comer arroz com sal para que Roberto pudesse comprar gasolina para sua moto velha enquanto procurava emprego. Todo esse sacrifício passava pela minha cabeça como um filme antigo e quebrado. E este era o pagamento. Agora que ele já tinha sucesso, agora que ele já possuía tudo, ele me descartou por outra mulher que só apareceu quando ele já estava no topo. Aparentemente, a lealdade não tinha valor para Roberto. A riqueza e o cargo haviam cegado os olhos do seu coração. Ele esqueceu quem o acompanhou na subida íngreme da vida. O tempo passava de forma lenta e torturante. Talvez já fizesse 1 hora que eu estava ali fora sob a chuva torrencial. Meu corpo já não conseguia mais sentir o frio. Havia apenas um entorpecimento que se espalhava da ponta dos pés até a cabeça. Minhas pernas fraquejaram, não aguentando mais o peso do meu corpo. Escorreguei e caí, sentada no asfalto áspero e frio do quintal. A água da chuva encharcou a parte de baixo da minha roupa. Eu tremia violentamente, meus dentes batiam sem controle. Minha respiração estava pesada e curta. Senti que minha consciência começava a oscilar. No meu coração, eu orei. Se este fosse o fim da minha vida, eu queria que Deus vingasse toda essa dor. Eu não queria morrer de forma tola, enquanto eles se divertiam lá dentro. Quando meus olhos estavam quase se fechando, de repente, uma luz brilhante iluminou o portão da frente. A luz era muito forte, atravessando a cortina de chuva pesada. Apertei os olhos, tentando ver o que era. Um carro preto brilhante avançou lentamente, entrando no quintal da casa. Não era um carro comum. Pelo seu formato grande e imponente e pelo emblema brilhante no capô, eu sabia que era um carro extremamente luxuoso. O tipo de carro que só pertencia aos grandes bilionários. O carro parou exatamente na frente de onde eu estava sentada. O som do motor era muito suave, quase inaudível entre o barulho da chuva. A porta dianteira do carro se abriu e um motorista uniformizado saiu rapidamente, abrindo um grande guarda-chuva preto. O motorista correu para a porta traseira do passageiro e a abriu com respeito. Meu coração batia fraco. Quem viria àquela hora da noite com um carro tão luxuoso? Seria um dos sócios mais ricos do Roberto? Um pé desceu do carro. Um sapato de salto baixo, que parecia caro, tocou o asfalto molhado. Então, a figura de uma mulher idosa, mas muito imponente, saiu de dentro do carro. Ela usava roupas elegantes, embora cobertas por um casaco grosso para espantar o frio. Em sua mão, segurava uma bengala, cujo cabo brilhava como ouro. A mulher idosa ficou ereta sob o guarda-chuva segurado pelo motorista. Seus olhos varreram o quintal da casa com um olhar afiado, até que finalmente seu olhar caiu sobre mim, caída
e indefesa no chão. Os olhos da idosa se arregalaram em choque. Ela correu em minha direção, ignorando os respingos de água que molhavam a bainha de suas roupas. Quando ela se aproximou, pude ver seu rosto claramente sob a luz da varanda. Aquele rosto, embora cheio de rugas pela idade, era um rosto que eu conhecia muito bem e de que sentia saudades. Era minha vovó Glória. Minha avó que morava no interior, que eu sempre pensei que vivia de forma simples, como uma velha agricultora. Vovó Glória se ajoelhou ao meu lado, sem se importar que seus joelhos se molhassem nas poças d'água. Ela segurou meu rosto, frio como gelo, com suas 2 mãos quentes. Havia um pânico e uma raiva imensa em seus olhos ao ver meu estado. Ela chamou meu nome. Mariana, minha neta querida. Sua voz tremia de choro e raiva. Eu apenas conseguia olhar para ela com fraqueza, sem forças para dizer uma palavra. Meus lábios estavam rígidos demais para se mover. Minha avó imediatamente tirou seu casaco grosso e me cobriu. O calor do casaco aliviou um pouco meus tremores. O motorista e 2 seguranças corpulentos, que desceram de outro carro logo atrás, aproximaram-se prontos para ajudar. No entanto, minha avó levantou a mão, fazendo sinal para que esperassem um pouco. A vovó olhou para a grande janela. De onde estávamos, a avó podia ver claramente o que eu vi antes. Roberto, Luna e Dona Viviane rindo felizes. O maxilar da vovó Glória se contraiu. Seu olhar, que antes era cheio de carinho para mim, agora se transformou em algo assustador. O olhar de um predador pronto para atacar. Ela viu a felicidade deles sobre o sofrimento da sua neta. Ela viu a injustiça acontecendo bem diante dos seus olhos. Vovó Glória levantou-se lentamente, apoiada em sua bengala de ouro. Ela ficou ereta, emanando uma aura de poder que eu nunca tinha visto antes. Ela apontou para a mansão com a ponta da bengala. Sua voz não era alta, mas soou muito clara e firme, atravessando o som da chuva. Ela se voltou para o chefe dos seguranças que estava ao seu lado e disse uma única palavra que mudaria o destino de todos naquela casa para sempre. Destruam. A ordem soou absoluta, sem qualquer hesitação. Os seguranças assentiram em uníssono. Seus rostos estavam frios e sem expressão, prontos para cumprir a ordem da patroa sem questionar. Vi minha avó olhar para mim novamente. Seus olhos agora eram suaves, prometendo a proteção que eu nunca recebi do meu próprio marido. A ordem de uma única palavra da minha avó foi como o gatilho de uma explosão contida. Como se fossem uma tropa de elite treinada, 6 seguranças corpulentos usando ternos pretos impecáveis moveram-se simultaneamente. Eles não correram às pressas. Caminharam com passos firmes e ritmados que intimidavam, causando o som do impacto das botas pesadas no asfalto molhado. Seus rostos estavam frios e sem expressão, como robôs programados para apenas um objetivo: cumprir a ordem sem qualquer hesitação. Minha vovó Glória ainda estava de pé, olhando fixamente para a janela que mostrava as risadas das pessoas que haviam ferido sua neta. Eu, que ainda estava caída e fraca, senti uma mão gentil, mas forte, me ajudando a levantar. Era a mão do motorista particular da avó. Ele me amparou com muito cuidado, como se eu fosse um objeto de cristal muito valioso. Movemo-nos lentamente em direção à porta da frente. A chuva ainda caía torrencialmente. Mas o grande guarda-chuva, segurado pelo motorista, protegia a mim e a avó de cada gota d'água. À nossa frente, 2 seguranças que estavam na linha de frente já haviam chegado à porta principal.
Sem bater ou pedir permissão, um deles chutou a porta de madeira de lei com um golpe forte. Um estrondo alto ecoou, chegando a abafar o som do trovão no céu. A porta que Roberto havia trancado agora estava escancarada. As dobradiças pareciam danificadas pela força do chute. O vento frio da noite soprou imediatamente para dentro da sala quente da festa, trazendo consigo o cheiro da chuva e uma aura densa de raiva. Lá dentro, o clima de festa, que antes estava cheio de risadas, morreu instantaneamente. A música alegre, de repente, soou desafinada antes de ser desligada por alguém em pânico. Todos os olhos se voltaram para a porta da frente, agora aberta de par em par. Os convidados, a maioria sócios e amigas da Dona Viviane, ficaram paralisados, com as taças de bebida ainda nos lábios. Seus rostos estavam pálidos, confusos e assustados, ao ver um grupo de homens grandes, vestidos de preto, entrando na casa. Roberto, que estava prestes a dar o segundo pedaço de bolo na boca da Luna, deixou cair o pequeno garfo no chão. O tilintar do garfo caindo soou nítido no meio daquele silêncio tenso. Luna escondeu-se imediatamente atrás das costas do Roberto. Seu rosto bonito e maquiado agora estava tenso. Dona Viviane, que estava ao lado da mesa do bolo, arregalou os olhos, com a boca aberta de surpresa. Roberto foi o primeiro a se recuperar do choque. Com o rosto vermelho de raiva, ele caminhou à frente desafiando os seguranças. Ele gritou alto, perguntando quem eram eles e com que direito arrombavam sua casa. Roberto ameaçou chamar a polícia, considerando aquilo um ato criminoso. Ele pensou que aquelas pessoas poderiam ser capangas contratados ou assaltantes ousados. No entanto, os seguranças não deram a mínima para os gritos de Roberto. Eles nem sequer olharam para ele. Continuaram avançando, espalhando-se pelos cantos da sala conforme a formação planejada, criando uma barreira viva que separava os convidados da área da entrada. Roberto tentou empurrar um dos seguranças. No entanto, seu corpo foi repelido para trás, como se tivesse acabado de bater numa parede de concreto. O segurança apenas afastou a mão do Roberto com facilidade, mas com força, fazendo Roberto cambalear para trás e quase bater na mesa do buffet. Foi então que a vovó Glória entrou. O som da sua bengala de ouro batendo no chão de mármore soou ritmado. Tuc, 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 ecoando por toda a sala de teto alto. Seus passos eram lentos, mas cheios de autoridade, emanando uma aura de poder que fazia qualquer um que a visse baixar a cabeça em respeito. Atrás da avó, eu caminhava vacilante, amparada pelo motorista. Minha aparência era um contraste gritante com o luxo daquela festa. Minha roupa estava encharcada, meu lenço bagunçado, meu rosto pálido e meus lábios azulados. A água escorria das minhas roupas, molhando o chão de mármore caro, criando rastros molhados ao longo do caminho que percorríamos. Ao ver quem estava chegando, a expressão de Roberto mudou de raiva para confusão e depois para desprezo. Ele reconheceu a idosa. Dona Viviane também reagiu imediatamente. Ela colocou as mãos na cintura e deu uma risada cínica. Uma risada forçada para esconder o medo que sentira antes. Dona Viviane gritou com voz estridente, dizendo que pensou que fosse alguém importante vindo causar confusão, mas era apenas a avó caipira da Mariana. Dona Viviane insultou a vovó Glória, chamando-a de mendiga velha e sem noção. Ela perguntou com deboche se a avó veio de tão longe apenas para pedir esmolas ou sobras de comida da festa. Luna
também deu uma risadinha ao ouvir as palavras da futura sogra, sentindo-se novamente em vantagem. Eles realmente não perceberam a situação real. Estavam cegos para o perigo que os espreitava bem diante do nariz. Vovó Glória parou bem no centro da sala, sob o grande lustre de cristal brilhante. Ela não respondeu aos insultos da dona Viviane. Seu rosto permanecia inexpressivo, mas seus olhos ardiam enquanto olhava para Roberto, Luna e dona Viviane alternadamente. Aquele olhar era tão afiado e frio como se fosse capaz de congelar o sangue de qualquer um que encontrasse seu olhar. A avó levantou um pouco sua bengala de ouro e depois a bateu no chão com muita força. O som do impacto silenciou instantaneamente a risada da dona Viviane e da Luna. A avó olhou diretamente para Roberto e disse com uma voz calma, porém cortante, que viera buscar de volta o que nunca deveria ter sido aproveitado por traidores. Roberto franziu a testa, sem entender o significado das suas palavras. Ele ainda se sentia poderoso em sua própria casa. Com arrogância, Roberto tentou nos expulsar. Ele apontou para a porta e gritou para que eu levasse minha avó louca embora antes que ele chamasse os seguranças do condomínio para nos arrastar para fora. Roberto disse que tinha nojo de ver o chão da sua casa sujo por causa da água da chuva das nossas roupas. Ao ouvir isso, um dos seguranças da avó deu um passo à frente, pronto para dar uma lição no Roberto. Mas a avó levantou a mão esquerda, sinalizando para parar. A avó queria resolver aquilo do seu jeito. A vovó voltou-se para mim, que ainda tremia. Ela soltou a bengala por um momento para arrumar meu lenço molhado. Seu toque era tão gentil, um contraste absoluto com o olhar mortal que ela dera ao Roberto momentos antes. Ela disse baixinho, para que eu ficasse calma e visse como Deus trabalha para punir a maldade deles esta noite. Depois disso, a avó voltou a olhar para o Roberto e deu um sinal com os olhos para os seus seguranças. Era o código para iniciar a primeira etapa da ordem. Destruam. Sem aviso, os seguranças começaram a agir, não atacando as pessoas, mas atacando os símbolos de luxo daquela festa. Um dos seguranças aproximou-se da mesa do bolo de aniversário alto e decorado. Com um movimento forte de braço, ele empurrou o bolo até que caísse no chão. Estrondo! O bolo lindo ficou completamente destruído. Creme e massa espalhados, sujeando o chão de mármore branco. Roberto e Luna gritaram histéricos ao ver o bolo caro destruído num instante. Antes que pudessem protestar, outro segurança puxou a toalha da mesa do buffet com violência. Pratos, copos e tigelas de cristal contendo gelo. E os pratos térmicos contendo comida deliciosa. Tudo caiu e se quebrou com um barulho ensurdecedor. Os estilhaços voaram para todos os lados. As convidadas gritaram de medo e correram para trás buscando proteção, temendo serem atingidas pelos cacos de vidro ou respingos de comida. O caos começou. As decorações de balões e flores importadas caras foram arrancadas até caírem. O grande quadro com a foto do Roberto e da Luna, que estava exposto perto da entrada, foi chutado, quebrando o vidro em 1000 pedaços. Em questão de segundos, o salão da festa, que antes era luxuoso e elegante, transformou-se num cenário de destruição total. Roberto tentou avançar para impedir um segurança que estava quebrando as cadeiras, mas foi imediatamente bloqueado por 2 outros seguranças que se mantiveram firmes como paredes.
Roberto não podia fazer nada, além de gritar de raiva, seu rosto vermelho pela emoção explosiva. Dona Viviane chorava histericamente ao ver seus móveis caros sendo destruídos. Ela amaldiçoava a vovó Glória com palavras rudes, chamando-a de caipira bárbara que não tinha regras. No entanto, a vovó Glória permanecia calma, parada, inabalável no meio daquela confusão como uma general num campo de batalha. Ela apreciava cada segundo da destruição daquela festa. Isto é apenas o começo, pensei. Vi a avó tirar um celular fino do bolso do seu casaco e digitar algo rapidamente. Alguns segundos depois, o lustre de cristal na sala piscou e apagou totalmente, deixando o ambiente numa escuridão penumbrosa, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelos clarões dos raios vindos da janela. Os gritos dos convidados ficaram ainda mais altos. O clima da festa estava completamente arruinado, conforme a ordem da avó. A festa de aniversário, de que Roberto tanto se orgulhava, transformou-se num pesadelo que ele jamais esqueceria. O pânico tomou conta de toda a sala. Na penumbra da luz de emergência, os convidados não se importavam mais com etiqueta ou status social. Eles apenas queriam sair daquele lugar que agora parecia um inferno. Um por um, os convidados começaram a se espremer em direção à saída, passando por cima de cacos de pratos e restos de comida espalhados pelo chão. Ninguém se despediu do Roberto. Ninguém mais lhe desejou feliz aniversário. O que se ouvia era apenas o som de passos apressados e sussurros de medo. Eles olhavam para a vovó Glória e seus seguranças com temor, sem ousar fazer contato visual. Em menos de 10 minutos, o salão que antes estava lotado, agora estava completamente vazio. Restamos apenas nós. Eu, a avó, os seguranças, além de Roberto, Nuna e Dona Viviane, que permaneciam tremendo entre as ruínas da festa deles. Roberto olhava para a sala vazia com um olhar vago. A festa que ele preparara por meses para elevar seu prestígio diante dos sócios estava destruída em um piscar de olhos. Sua reputação estava arruinada. Ele voltou-se para a vovó Glória com um olhar de profundo ódio. Ele apertava os punhos com força. As veias do seu pescoço saltavam. Roberto caminhou em direção à avó, ignorando os cacos de vidro que arranhavam a sola dos seus sapatos. Ele apontou o dedo para o rosto da avó, tremendo. Roberto gritou que iria processar a avó por destruição de propriedade e invasão de domicílio. Ele jurou que a colocaria na cadeia e a faria apodrecer lá até a morte. Ao ouvir a ameaça, vovó Glória apenas deu um sorriso discreto. Um sorriso muito subestimado. A avó caminhou lentamente em direção ao sofá principal na sala de estar. O sofá de couro importado da Itália, que era o lugar favorito do Roberto para se sentar enquanto me dava ordens. A avó sentou-se ali com elegância, cruzou as pernas e colocou sua bengala de ouro ao lado. Sua postura corporal mostrava que ela era a dona do ambiente agora. Enquanto isso, um paramédico que aparentemente fazia parte do grupo da avó entrou trazendo uma maleta de equipamentos. Ele veio diretamente até mim, sentou-me numa cadeira que ainda estava intacta, cobriu-me com um cobertor grosso e quente e começou a examinar meu estado com agilidade. Deram-me chá quente de uma garrafa térmica que trouxeram. Esse tratamento especial me fez sentir humana novamente. Depois de ter sido tratada de forma inferior a um animal pelo meu próprio marido. A avó olhou para o Roberto, que ainda estava de pé com a respiração ofegante. Com um movimento casual, a avó buscou na bolsa de couro trazida pela sua assistente pessoal. Ela tirou uma pasta grossa de cor azul marino. A avó jogou a pasta sobre a mesa diante do Roberto.
O som do impacto da pasta soou alto na sala, que agora estava silenciosa. A avó ordenou que Roberto lesse o conteúdo daquela pasta antes de falar bobagens sobre processar e prender as pessoas. Roberto olhou para a pasta com hesitação e depois lançou um olhar para Dona Viviane e Luna, que estavam paradas com medo atrás dele. Com as mãos trêmulas, Roberto pegou a pasta e a abriu. Roberto começou a ler folha por folha dos documentos que estavam dentro. A princípio, seu rosto parecia confuso, mas lentamente tornou-se pálido como o papel que segurava. Seus olhos arregalaram-se em descrença e um suor frio começou a escorrer pelas suas têmporas. Suas mãos tremiam cada vez mais, a ponto de amassar os papéis. Luna, curiosa, espiou o conteúdo do documento e sua reação foi a mesma. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de choque. Dona Viviane, impaciente, arrancou os papéis das mãos do Roberto e os leu ela mesma. Instantaneamente, os joelhos da Dona Viviane fraquejaram e ela caiu sentada no chão, como se os ossos tivessem sido retirados do seu corpo. Aquele documento era a escritura original da mansão luxuosa que ocupávamos, além de uma nota de confissão de dívida da empresa do Roberto no valor de muitos bilhões. Lá estava escrito claramente que o dono legítimo daquela casa não era o Roberto, mas sim uma empresa holding chamada Grupo Glória. E o que foi ainda mais chocante para eles? A proprietária única do Grupo Glória era a vovó Glória, a idosa que acabaram de insultar como uma mendiga caipira. Acontece que durante todo esse tempo, Roberto possuía apenas o direito de uso do imóvel, que fora dado como garantia à empresa. E devido à falha no pagamento da dívida, bem como violações fatais de contratos comerciais, cujos dados já haviam sido coletados pela equipe da avó, todos os ativos do Roberto, incluindo esta casa, foram oficialmente confiscados pela empresa a partir deste segundo. Vovó Glória falou com uma voz que ecoou pela sala silenciosa. Ela explicou que, durante todo esse tempo, fora a investidora secreta que injetava fundos na empresa onde Roberto trabalhava, através de intermediários de confiança. A avó fez isso por mim, pela sua neta, para que meu marido pudesse ter sucesso e me fizesse feliz. A avó deu tudo silenciosamente, porque não queria que Roberto se sentisse inferior. Mas qual foi o pagamento que ela recebeu? Roberto usou esse sucesso para trair, humilhar sua neta e até expulsá-la como um cão sarnento sob chuva forte. A avó disse que poderia dar riqueza num piscar de olhos e também poderia retirá-la num piscar de olhos, ou até mais rápido. Roberto deixou a pasta cair no chão. Ele olhou para a avó com um olhar de incredulidade. Ele balançou a cabeça repetidamente, murmurando que aquilo não era possível. Aquilo devia ser falso. Como era possível que a avó do interior, que sempre vinha trazendo arroz e vegetais, pudesse ser a dona da empresa gigante que dominava o mercado imobiliário? Roberto sentia-se num pesadelo. Sua arrogância foi destruída em 1000 pedaços. Ele percebeu que acabara de acordar um dragão adormecido. Ele havia cavado sua própria cova ao desafiar a pessoa que segurava sua vida financeira. Dona Viviane, que antes era feroz, agora se arrastava em direção aos pés da vovó Glória. Seu rosto estava molhado pelas lágrimas de pavor. Ela tentou segurar os pés da avó, mas foi repelida bruscamente por um segurança. Dona Viviane implorou por perdão com voz rouca. Ela disse que tudo aquilo era apenas um mal-entendido. Disse que não sabia que a avó era uma pessoa tão rica. Ela tentou voltar atrás em suas palavras, elogiando a avó como uma sogra bondosa e generosa. Uma cena verdadeiramente deplorável e nojenta.
A mulher que antes era tão soberba ao insultar a mim e a avó, agora implorava como uma escrava por dinheiro. Luna, percebendo que a situação virou 180 graus, começou a recuar lentamente em direção à porta dos fundos. Ela não queria se envolver naquela falência. No entanto, os olhos de águia da avó captaram seu movimento. A avó gritou para que Luna parasse onde estava. A avó disse que nenhuma pessoa tinha permissão para sair daquela sala antes que ela terminasse de falar. Luna congelou no lugar, o rosto pálido de medo. A avó olhou para os três, Roberto, Dona Viviane e Luna, com um olhar de nojo. Ela disse que não precisava do pedido de desculpas falso deles. O que ela precisava era apenas de justiça para sua neta. A avó levantou-se do sofá, pegando novamente sua bengala de ouro. Caminhou em direção ao Roberto, que ainda estava paralisado e mudo. A avó disse que, a partir deste segundo, a casa estava confiscada. Todos os itens de luxo dentro dela, o carro na garagem e todas as facilidades que desfrutavam agora eram propriedade do Grupo Glória. A avó deu um ultimato curtíssimo. Os três teriam que sair daquela casa agora mesmo, sem levar nada além da roupa do corpo. Não poderiam levar joias, não poderiam levar dinheiro fruto de corrupção da empresa, não poderiam levar veículos. Roberto tentou protestar, dizendo que aquilo não era justo, que aquela era a sua casa, que ele a construiu. Mas a avó cortou sua fala com firmeza. A avó disse que Roberto a construiu com o dinheiro dela, cobrindo o relógio de ouro em seu pulso. Ela deu o tempo exato de 10 minutos. Se em 10 minutos eles não estivessem fora do portão da casa, a avó ordenaria que seus seguranças ajudassem a retirá-los de uma forma muito indelicada, exatamente da mesma forma que Roberto me expulsou antes. A ameaça soou muito real e aterrorizante. Roberto olhou para mim. Seus olhos emanavam um pedido. Ele esperava que eu, sua esposa, que sempre fora paciente e perdoadora, o defendesse. Ele chamou meu nome baixinho. Mariana, ajude-me. Somos marido e mulher. Sua voz soava patética. Mas eu apenas permaneci em silêncio, olhando para ele com um olhar vago. Meu coração já havia morrido para ele desde que ele fechou a porta na minha cara durante a chuva. Desviei o rosto, deixando a avó terminar o que precisava ser terminado. Não havia mais misericórdia para um homem que não tinha coração. Os 10 minutos dados pela vovó Glória pareceram passar muito rápido, como areia escapando por entre os dedos. A atmosfera dentro daquela sala destruída agora se transformou num palco de pânico patético. Roberto, que acabara de perder sua dignidade, agora corria como um louco em direção ao quarto principal. Ele pretendia pegar quaisquer objetos de valor que pudesse salvar, como sua coleção de relógios, dinheiro vivo no cofre ou as escrituras de terras de herança do seu pai que talvez ainda restassem. No entanto, seus passos foram bloqueados bruscamente na porta do quarto. 2 seguranças corpulentos já estavam lá, impedindo a entrada. Cruzando os braços no peito, com um olhar intimidador que fez o Roberto recuar imediatamente. Roberto tentou negociar, implorando para que o deixassem entrar por um momento, apenas para pegar sua carteira e seu celular. Ele alegou que não poderia viver sem sua identidade e meios de comunicação. No entanto, o segurança não se moveu 1 centímetro. Com uma voz pesada e monótona, um dos seguranças disse que as instruções da vovó Glória eram inegociáveis.
Todos os pertences dentro desta casa, incluindo a carteira e o celular comprados com o dinheiro da empresa, eram agora bens confiscados. Roberto gritou de frustração, puxando os próprios cabelos. Ele voltou-se para a mesa, onde a chave do seu carro de luxo estava. Pensou que, pelo menos, poderia levar o carro para ir embora dali. Mas, mais uma vez, a mão firme de outro segurança foi mais rápida e pegou a chave do carro antes que Roberto pudesse tocá-la. O segurança guardou a chave no bolso e disse que o carro estava registrado em nome da empresa, portanto, Roberto não tinha direito de levá-lo. Roberto estava verdadeiramente encurralado. Ele percebeu que a vovó Glória não estava brincando. A avó realmente queria tirar tudo dele até que ele voltasse ao ponto zero. O ponto onde ele começou tudo, antes de se casar com Mariana. Enquanto isso, Dona Viviane fazia um esforço muito mais vergonhoso. A mulher de meia-idade, que costumava sempre manter uma imagem elegante, agora chorava aos berros, enquanto se ajoelhava perto dos pés da Mariana. Ela tentava segurar as mãos da Mariana, implorando por misericórdia, com o rosto banhado em lágrimas e a maquiagem borrada. Dona Viviane mencionava repetidamente a palavra família. Ela lembrava a Mariana sobre os bons momentos que tiveram, embora, na verdade, esses bons momentos nunca tenham existido, pois Dona Viviane sempre desprezou sua nora. Dona Viviane dizia que Mariana era sua nora querida, a nora mais paciente, para convencer a vovó Glória a cancelar aquela expulsão. Ela alegou que já era idosa e estava doente. Não seria possível que ela sobrevivesse vivendo na rua sem um teto. Mariana olhava para sua sogra com um olhar fixo, sem expressão. Seu coração, que antes era doce, agora havia congelado. Ela se lembrava de quão cruel fora a boca da Dona Viviane ao insultá-la antes. Quão entusiasmada aquela idosa estava ao apoiar a traição do Roberto com a Luna, apenas porque Luna parecia mais rica. Mariana retirou sua mão lentamente do alcance da Dona Viviane. Com uma voz calma, mas que atingia o fundo da alma, Mariana disse que se lembrava muito bem de como aquela família a tratara. Mariana lembrou a Dona Viviane que 10 minutos atrás fora a Dona Viviane quem permitiu que Roberto a arrastasse para fora sob uma tempestade. Mariana disse que a família não deixaria sua própria nora morrer de frio do lado de fora do portão para defender uma estranha. As palavras da Mariana foram como um tapa na consciência da Dona Viviane. A idosa ficou em silêncio, sem poder contestar o que sua nora dissera. Luna, por outro lado, tentava ser mais esperta. Silenciosamente, ela tentava se esgueirar em direção à porta lateral, esperando poder fugir sem ser notada. Sua mão direita apertava sua bolsa com força, onde havia escondido algumas joias que conseguira pegar da penteadeira durante a festa. Mas os olhos de águia da vovó Glória não deixaram escapar um único movimento. A avó deu um sinal com o queixo para o chefe dos seguranças. Com agilidade, o segurança perseguiu Luna e bloqueou seu caminho bem no umbral da porta. O segurança exigiu a bolsa da Luna à força. Luna resistiu, gritando que era seu pertence pessoal e que eles não tinham o direito de tocá-lo. Houve um breve puxão até que a bolsa mudou de mãos. O segurança virou a bolsa da Luna e caíram anéis, colares e braceletes de ouro pertencentes à Dona Viviane, que aparentemente já haviam sido roubados pela Luna silenciosamente. Dona Viviane arregalou os olhos em choque ao ver suas joias na bolsa da Luna. Ela não imaginava que a mulher que ela tanto idolatrava fosse, na verdade, uma ladra. O tempo de 10 minutos acabou.
Vovó Glória bateu sua bengala no chão mais uma vez, sinal de que a tolerância havia terminado. Os seguranças moveram-se simultaneamente. Sem violência física excessiva, mas com uma autoridade absoluta, eles conduziram Roberto, Dona Viviane e Luna em direção à porta principal. Roberto tentou resistir, segurando-se no batente da porta. Gritou chamando o nome da Mariana mais uma vez, mas a força dos dois seguranças que o empurravam era muito maior. Ele foi empurrado para fora do umbral da porta, seguido por Dona Viviane, que ainda chorava histericamente, e Luna, que proferia insultos rudes. Os três foram lançados na varanda da frente, que estava molhada. A chuva ainda caía torrencialmente, como se o universo concordasse em limpar os rastros deles daquela casa. A grande porta de madeira de lei foi então fechada novamente com força diante de seus rostos. Estrondo! Aquele som era exatamente igual ao som de quando Roberto fechou a porta para Mariana antes. Mas desta vez, as posições se inverteram. Roberto, Dona Viviane e Luna estavam agora do lado de fora, enquanto Mariana estava no calor da casa, que na verdade era dela. Por trás da porta, ouviu-se o som da chave girando 2 vezes, garantindo que não houvesse caminho de volta para eles. Roberto esmurrava a porta com os punhos, gritando frustrado, mas sua voz era em vão, engolida pelo som do trovão. Dentro de casa, Mariana continuava sentada em silêncio no sofá, as lágrimas escorrendo lentamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza por perder o marido, mas lágrimas de alívio, porque o fardo pesado que esmagava seu peito durante todo esse tempo finalmente fora retirado. Vovó Glória abraçou os ombros da Mariana, dando-lhe forças. A vovó disse que a partir desta noite a vida da Mariana mudaria totalmente e ninguém mais poderia feri-la. Os empregados que trabalhavam naquela casa, que antes se escondiam por medo do Roberto e da Dona Viviane, começaram a aparecer. Eles olhavam para a vovó Glória com respeito. A vovó deu instruções para que a casa fosse imediatamente limpa dos vestígios da festa e dos pertences do Roberto que ainda restavam. A vovó ordenou que todas as roupas e pertences pessoais do Roberto, da Dona Viviane e da Luna fossem recolhidos e queimados ou doados, porque ela não queria que restasse um único rastro deles naquela casa. Mariana ouvia aquelas instruções com calma. Ela sabia que este era o primeiro passo para limpar sua vida do veneno do passado. Ela olhou em direção à janela, vendo as silhuetas das 3 pessoas lá fora que agora lutavam com seu próprio destino. Não havia mais nenhum sentimento de piedade no coração da Mariana. Apenas um senso de justiça que finalmente fora estabelecido. A chuva torrencial castigava os corpos de Roberto, Luna e Dona Viviane sem piedade. Em questão de segundos, suas roupas de festa caras estavam encharcadas, grudando em suas peles. O frio que penetrava os ossos imediatamente os atingiu, exatamente como o frio que Mariana sentira 1 hora atrás. Eles permaneciam tremendo diante do portão alto e sólido, que agora estava trancado para eles. As luzes do jardim que costumavam iluminar o pátio agora foram apagadas, deixando-os na escuridão da noite sombria, iluminados apenas pelos raios que ocasionalmente cortavam o céu. A rua diante da mansão estava deserta. Os carros dos convidados já haviam ido embora há muito tempo, deixando rastros de pneus no asfalto molhado. Não houve um único amigo do Roberto que esperasse ou oferecesse ajuda.
Todos fugiram assim que viram os sinais da queda do Roberto, provando que a amizade deles era baseada apenas em dinheiro e status. Roberto limpou o rosto molhado bruscamente. Ele olhava para a mansão de que acabara de ser banido com um olhar vago. Sua mente estava um caos. Ele ainda não acreditava que sua vida pudesse mudar 180 graus em apenas uma noite. Hoje à tarde, ele era um jovem diretor de sucesso, dono de uma mansão e cercado por mulheres bonitas. Agora, ele não passava de um desabrigado que não tinha dinheiro. Ele tateou os bolsos da calça, esperando por um milagre na forma de uma carteira esquecida. Mas nada. Carteira, celular, chaves do carro, tudo fora confiscado. Ele realmente não tinha nada. Um sentimento de arrependimento começou a rastejar em seu coração. Mas não um arrependimento por ter ferido a Mariana, e sim por não ter verificado o histórico da vovó Glória anteriormente. Dona Viviane tremia violentamente ao lado do Roberto. Seus dentes batiam com força. Ela abraçava o próprio corpo, que estava apenas envolto em roupas finas. Seu tecido caro agora estava sujo por respingos de lama. Dona Viviane começou a resmungar, culpando Roberto por todo esse acontecimento. Ela batia no filho fracamente, perguntando por que Roberto fora tão tolo a ponto de não saber que a avó da Mariana era dona da empresa. Dona Viviane culpava Roberto por não saber gerir os ativos, permitindo que fossem confiscados dessa forma. Ela lamentava seu destino de ter que enfrentar a chuva na velhice, quando deveria estar dormindo confortavelmente em sua cama macia. As reclamações incessantes da Dona Viviane faziam a cabeça do Roberto doer ainda mais. A emoção do Roberto, que já estava no limite, finalmente explodiu. Ele gritou para que sua mãe se calasse. O grito do Roberto fez a Dona Viviane calar-se em choque. Não imaginava que seu filho de ouro ousaria gritar com ela. Luna, que estava um pouco afastada deles, olhava para Roberto com um olhar de nojo. Sua maquiagem estava borrada, fazendo seu rosto bonito parecer assustador como um palhaço chorando. Seu vestido de festa arrastava no asfalto lamacento, fazendo-a parecer ridícula. Luna não chorava, mas seus olhos emanavam uma raiva imensa. Ela se sentia enganada. Durante todo esse tempo, aproximou-se do Roberto, achando que ele era um homem riquíssimo, que poderia garantir seu futuro. Ela aceitou ser a destruidora do lar de alguém por causa da fortuna. Mas, aparentemente, Roberto era apenas um homem pobre que vivia da misericórdia da sua própria esposa. Luna sentia que seu tempo fora desperdiçado com um homem que não tinha futuro. Uma briga eclodiu entre eles. Luna começou a insultar Roberto com palavras rudes. Chamou-o de mentiroso, homem inútil e perdedor. Luna gritava no meio da chuva, dizendo que se arrependia de ter conhecido Roberto. Ela culpava Roberto por tê-la arrastado para esse problema e por fazê-la ser humilhada diante de tantas pessoas. Roberto, que não aceitou ser insultado, rebateu atacando Luna. Ele mencionou que Luna também era culpada por roubar as joias da sua mãe. Roberto disse que Luna era apenas uma mulher interesseira que não tinha coração. A briga entre eles ficou ainda mais intensa, culpando-se mutuamente e expondo os segredos um do outro. Enquanto isso, Dona Viviane apenas conseguia chorar, lamentando o destino na beira da rua. De repente, um táxi passou lentamente na rua diante do condomínio. Talvez aquele táxi tivesse acabado de deixar um passageiro no quarteirão ao lado.
Os olhos da Luna brilharam ao ver uma esperança. Sem se importar com Roberto e Dona Viviane, Luna correu para o meio da rua, agitando as mãos em pânico para parar o táxi. O táxi parou perto da calçada. Luna correu para abrir a porta traseira. Roberto, ao ver aquilo, tentou entrar também. Ele pensou que poderiam ir juntos para um hotel ou para a casa de algum amigo temporariamente. Roberto segurou a porta do táxi, esperando que Luna lhe desse carona. No entanto, Luna afastou a mão do Roberto com brutalidade. Ela olhou para Roberto com um olhar frio e cheio de desprezo. Luna disse que não tinha paciência para andar com um mendigo. Disse que o assunto entre eles estava encerrado ali. Luna enfatizou que não queria viver na dificuldade cuidando de um homem pobre e de sua mãe rabugenta. Acontece que Luna ainda escondia um cartão de crédito reserva e um pouco de dinheiro vivo num bolso oculto do seu vestido que o segurança não teve tempo de revistar. Ela tinha dinheiro suficiente para salvar a si mesma. Sem qualquer remorso, Luna entrou no táxi e bateu a porta bem no nariz do Roberto. Roberto ficou parado, vendo-a partir sob a chuva, levando Luna para longe da vida deles. O táxi ficou cada vez menor até desaparecer na curva da rua. Roberto foi deixado para trás, como lixo sem valor. Ele acabara de sentir um karma instantâneo muito doloroso. Ele abandonou uma esposa sincera por uma mulher que ele achava que o amava, mas aquela mulher justamente o abandonou no primeiro segundo em que ele ficou pobre. Roberto olhou para sua mãe, que ainda estava sentada na calçada molhada. Agora restavam apenas os dois, sem dinheiro, sem casa, sem veículo e sem destino. O frio parecia penetrar cada vez mais. Dona Viviane começou a tossir. Sua voz soava rouca. Seu rosto estava pálido e seus lábios azulados. Roberto percebeu que não poderia ficar parado ali, ou sua mãe morreria de frio. Ele precisava encontrar um abrigo. Pelo menos a marquise de uma loja ou um posto de vigilância vazio. Com passos vacilantes, eles caminharam penosamente pela calçada deserta, afastando-se da mansão luxuosa de que antes tanto se orgulhavam. Cada passo parecia muito pesado. A imagem do rosto tranquilo da Mariana, quando foram expulsos, continuava assombrando a mente do Roberto. Ele percebeu que jogara fora um diamante para segurar cascalho. E agora até o cascalho sumira, deixando as mãos vazias e uma ferida aberta. Aquela noite tornou-se a noite mais longa da vida do Roberto. A noite em que ele aprendeu o verdadeiro significado da perda. A luz forte do sol da manhã ardia na pele do Roberto, forçando-o a abrir os olhos com dificuldade. Ele acordou não sobre um colchão macio com lençóis de seda em seu quarto confortável, mas sim sobre um banco de concreto duro em uma praça da cidade. Seu corpo parecia moído. Cada articulação gritava de dor devido à posição de dormir nada natural. Roberto piscou os olhos repetidamente, esperando que todos os acontecimentos da noite passada fossem apenas um pesadelo causado pelo excesso de trabalho. No entanto, o cheiro forte de suas roupas úmidas imediatamente o despertou para a amarga realidade. Ele olhou para o lado e viu sua mãe. Dona Viviane ainda dormia encolhida de frio, usando sua bolsa vazia como travesseiro. O rosto de sua mãe parecia velho e exausto. A maquiagem borrada deixara manchas pretas ao redor dos olhos. Aquela cena atingiu o íntimo do Roberto. Eles realmente se tornaram mendigos em uma única noite. Roberto acordou sua mãe suavemente. Dona Viviane acordou assustada e depois começou a chorar novamente ao perceber o destino deles. Roberto tentou acalmar sua mãe, prometendo que resolveria tudo hoje.
Ele tinha certeza de que tudo aquilo deveria ser apenas um mal-entendido ou uma intimidação ilegal da vovó Glória. Roberto ainda se sentia na posição de diretor na empresa. Ele pensou que, pelo menos, poderia ir ao escritório, sacar seu último salário ou bônus e depois alugar um hotel temporário para morarem. Com o resto de energia e dignidade que ainda possuía, Roberto levou sua mãe caminhando em direção ao prédio de escritórios onde trabalhava. A distância era considerável e eles tiveram que caminhar sob o sol quente, com o estômago vazio começando a doer. As pessoas na rua os olhavam com estranheza. A aparência deles era contrastante. Usando roupas de festa amassadas e sujas, caminhando vacilantes como bêbados. Ao chegar ao saguão do prédio comercial luxuoso, Roberto tentou entrar com o queixo erguido, buscando recuperar sua autoridade como líder. No entanto, seu passo foi imediatamente bloqueado por 2 seguranças. Esses seguranças eram as pessoas que costumavam curvar-se em respeito a ele todas as manhãs, abrindo a porta e cumprimentando-o com cortesia. Mas hoje, o olhar deles era frio e firme. Um dos seguranças estendeu a mão, proibindo Roberto de avançar. Roberto irritou-se e gritou com eles, perguntando se eles não reconheciam o próprio chefe. Roberto ameaçou demiti-los se não o deixassem entrar. O segurança respondeu com um tom monótono, sem qualquer sinal de medo. Ele informou ao Roberto que a ordem de demissão do Roberto já havia saído bem cedo, vinda diretamente da diretoria central. Não apenas demitido, o nome do Roberto também já fora colocado na lista negra da empresa. A foto do Roberto fora inclusive afixada no posto de segurança com um aviso grande: proibida a entrada. Roberto ficou paralisado, sem acreditar. Ele exigiu ver o documento. O segurança mostrou uma cópia do memorando interno afixado na mesa da recepção. Lá estava escrito claramente que Roberto fora demitido por justa causa, devido a graves violações de conduta ética e abuso de poder que prejudicaram a empresa. Abaixo do documento estava a assinatura do comissário principal, que era o representante legal da vovó Glória. O mundo do Roberto pareceu girar. Ele fora demitido da forma mais vergonhosa possível. Seu acesso ao escritório, aos documentos e ao seu cofre pessoal na sala fora totalmente bloqueado. Roberto tentou implorar, dizendo que todos os seus pertences pessoais estavam lá dentro, mas o segurança balançou a cabeça firmemente, dizendo que todos os itens na sala do Roberto estavam sendo auditados pela equipe jurídica como evidências de uso indevido de ativos. Roberto foi expulso à força do saguão do prédio e empurrado para fora até a calçada quente. Outros funcionários que passavam, que antes eram seus subordinados, olhavam para o Roberto com desprezo. Sussurros eram ouvidos por toda parte. A notícia sobre Roberto ser expulso de casa e demitido aparentemente se espalhara rápido como um vírus nos grupos de mensagens do escritório. Roberto sentia-se exposto. Todas as suas vergonhas estavam à vista. Roberto não teve outra escolha a não ser ir ao banco mais próximo. Ele lembrou que ainda possuía uma conta de poupança pessoal que esperava ainda estar intocada. Ele deixou a dona Viviane sentada no ponto de ônibus e correu para o banco. Com a respiração ofegante, ele procurou o atendimento ao cliente, alegando perda de cartão e carteira e solicitando o saque em dinheiro. O funcionário do banco pediu que esperasse um momento para verificação de dados biométricos. No entanto, após o funcionário checar o computador, seu rosto tornou-se sério. O funcionário informou ao Roberto que todas as contas em seu nome foram bloqueadas pelas autoridades a pedido do credor. Neste caso, a empresa da vovó Glória, relacionado a um processo civil de desvio de fundos. Não havia um único real que pudesse ser retirado. Roberto saiu do banco com passos vacilantes,
Seus pés pareciam não tocar o chão. Sua última esperança desapareceu. Ele voltou ao ponto de ônibus, onde eles comeram um marmitex dividido pelos dois em silêncio, cercados pelo barulho dos vizinhos discutindo e mosquitos famintos. A queda deles fora completa. Enquanto Roberto e Dona Viviane lutavam com o sofrimento no beco estreito, a vida da Mariana mudava drasticamente do outro lado da cidade. Ela agora vivia na mansão principal pertencente à vovó Glória, um palácio magnífico cercado por um vasto e sereno jardim. A atmosfera lá era tão tranquila e pacífica, longe da agitação e da pressão emocional que sentira durante todo esse tempo. Mariana não precisava mais acordar de madrugada para servir um marido que não sabia agradecer, ou ouvir as reclamações da sogra que feriam o coração. Ali, ela era tratada como uma princesa. Os empregados a serviam com respeito, preparando todas as suas necessidades antes mesmo que ela pedisse. No entanto, vovó Glória não deixou que Mariana se acomodasse apenas no luxo. A avó tinha grandes planos para sua única neta. Vovó Glória começou a educar Mariana com firmeza, mas com muito amor. A avó dizia que lágrimas não mudariam o destino. Apenas a força e o poder poderiam proteger alguém de ser pisoteado por outros. Mariana aprendeu os detalhes dos negócios da família do Grupo Glória. Desde a gestão de ativos, estratégias de investimento, até como enfrentar o interlocutor em negociações comerciais. A princípio, Mariana sentiu hesitação e falta de confiança. Sentia que era apenas uma dona de casa comum que não possuía habilidades. Mas a avó continuava encorajando-a, lembrando que o sangue dos negócios corria em suas veias. Mariana estudou com afinco, absorvendo todo o conhecimento dado pela avó. Ela queria provar que não era uma mulher fraca que pudesse ser descartada assim. Uma transformação física também ocorreu junto com sua mudança mental. Mariana não usava mais vestidos simples e largos. Agora, ela aparecia com um estilo de moda muçulmana moderna, elegante e refinada. Suas roupas de trabalho eram desenhadas especialmente por estilistas renomados, emanando uma forte aura de profissionalismo. Seu lenço estava sempre impecável. Seu rosto recebia uma maquiagem natural, que destacava sua beleza autêntica, que antes estivera oculta pelo fardo da vida. Quando Mariana entrou pela primeira vez na sede do Grupo Glória como a nova diretora-geral, todos os olhos se voltaram para ela. Os funcionários curvaram-se em respeito, não por medo, mas por reverência ao ver a autoridade que emanava dela. Mariana liderou reuniões com firmeza, tomou decisões inteligentes que fizeram os acionistas ficarem admirados. Ela havia renascido como uma mulher de carreira resiliente. A notícia sobre a nomeação da Mariana como única herdeira e nova líder do Grupo Glória espalhou-se amplamente na mídia. Seu rosto bonito estampava capas de revistas de negócios e telas de televisão. Roberto viu a notícia sem querer. Naquela hora, ele estava sentado pensativo em uma cafeteria de beira de estrada, esperando a chuva passar, após passar o dia trabalhando em bicos como carregador no mercado. Os olhos do Roberto fixaram-se na tela da televisão antiga, pendurada no canto da loja. Lá, ele viu Mariana sendo entrevistada por jornalistas. Mariana parecia tão radiante, sorrindo confiante e falando com muita inteligência. Roberto mal reconhecia a mulher na tela como sua esposa, que antes sempre caminhava de cabeça baixa e obediente. O coração do Roberto estremeceu intensamente. O arrependimento que ele sentia agora explodiu de forma incontrolável. Ele viu quão tolo fora. Trocou um diamante por cascalho.
Roberto pensou que talvez ainda houvesse uma chance. Talvez Mariana ainda tivesse algum resto de amor por ele. Talvez ele pudesse implorar por perdão e voltar a desfrutar da vida luxuosa como marido da Mariana. Aquele pensamento traiçoeiro e desesperado empurrou Roberto a cometer um ato impensado. No dia seguinte, usando o resto do dinheiro que tinha para a passagem, Roberto foi até o arranha-céu pertencente ao Grupo Glória. Sua aparência era lamentável. Suas roupas estavam gastas, seu rosto opaco e sem fazer a barba, seu corpo magro e com cheiro de suor. Ele parecia um mendigo entre as pessoas de terno e gravata que circulavam pela área comercial. Roberto tentou entrar no saguão do prédio. Seu coração batia forte ao aproximar-se da recepção de mármore luxuosa. Ele informou à recepcionista que queria se encontrar com a senhora Mariana. Com um tom insistente, ele alegou ser seu marido. A recepcionista olhou para o Roberto da cabeça aos pés com um olhar de nojo que não foi escondido. Ela apertou o botão do interfone chamando a segurança, dizendo que havia uma pessoa com transtorno mental alegando ser o marido da diretora. Roberto irritou-se e gritou que estava dizendo a verdade. Houve um pequeno tumulto. Algumas pessoas pararam e riram dele. Pouco depois, 3 seguranças corpulentos apareceram. Eles não falaram muito, apenas seguraram Roberto e o arrastaram para fora do saguão. Roberto debatia-se, gritando o nome da Mariana o mais alto que podia, esperando que sua voz chegasse aos andares superiores. Mas seu esforço foi em vão. Ele foi jogado para fora do prédio, caindo na calçada quente, ferindo o joelho. As pessoas que passavam olhavam para ele com desprezo, achando que era um mendigo louco tendo um surto. Enquanto Roberto tentava levantar-se, sentindo dor, um carro luxuoso parou diante do saguão. A porta do carro abriu-se e Mariana desceu com elegância, acompanhada por sua assistente pessoal. Mariana estava deslumbrante, muito mais bonita do que Roberto jamais vira. Roberto sentiu uma ponta de esperança. Ele levantou-se e correu em direção ao carro, gritando por Mariana. "Mariana, querida, sou eu, Roberto, seu marido!" Gritava ele com voz rouca. Os seguranças imediatamente bloquearam o Roberto antes que ele pudesse se aproximar mais do que 5 metros. Mariana parou por um momento. Ela olhou em direção à fonte da voz. Seus olhos encontraram os olhos do Roberto. Roberto esperava ver algum sinal de saudade ou piedade ali. Mas o que ele recebeu foi apenas um olhar vago e frio, como se Mariana estivesse vendo um estranho sem importância. Não havia emoção, não havia raiva, apenas uma indiferença absoluta. Mariana, então, desviou o olhar, voltando a olhar para frente, e caminhou para dentro do prédio sem olhar para trás novamente. A porta de vidro automática fechou-se, separando os mundos dos dois para sempre. Roberto ficou paralisado. Suas lágrimas caíram. Aquela rejeição sem palavras foi muito mais dolorosa do que 1000 insultos. Ele percebeu que a Mariana, que antes o amava, estava morta. Morta pelas suas próprias ações. O ar dentro daquele cortiço apertado parecia tão abafado e sufocante como se o oxigênio se recusasse a visitar aquele lugar lamentável. Suas paredes eram foscas e mofadas, exalando um cheiro de umidade misturado ao odor de remédios baratos e suor seco. Num canto apertado da sala, Dona Viviane jazia fraca sobre um colchão de espuma fino que já perdera a maciez. O som de sua tosse seca e dolorosa quebrava o silêncio daquela tarde quente. Cada vez que a tosse vinha, o corpo franzino da Dona Viviane estremecia violentamente,
Seu rosto se contraía, contendo a dor que perfurava o peito. A mulher, que antes sempre aparecia impecável, com maquiagem pesada e roupas de grife, agora não passava de um espectro vivo. Seu cabelo estava bagunçado e embranquecido, sua pele opaca e seu olhar vazio fitava o teto furado do quarto. Não havia mais restos da arrogância que ela costumava exibir diante da Mariana. O que restava era apenas arrependimento e uma dor sem fim. Roberto sentava-se de pernas cruzadas perto da porta entreaberta, contando moedas em sua palma com o rosto sombrio. Suas mãos, que antes eram macias por apenas segurarem canetas em salas limpas, agora estavam ásperas, cheias de calos e cortes devido ao seu novo trabalho como carregador no Mercado Central. Ele olhava para o dinheiro que contara com o coração partido. Aquele dinheiro não era suficiente sequer para comprar um marmitex digno, muito menos para pagar a receita dos remédios de sua mãe, que ficavam cada vez mais caros. Roberto deu um longo suspiro. O fardo da vida parecia esmagar seus ombros com tanta força que ele sentia dificuldade para respirar. Ele se lembrava dos seus tempos de glória, quando podia gastar milhões de reais em apenas um jantar. Agora, até R$ 1.000 pareciam muito valiosos para ele. O arrependimento veio como uma grande onda batendo nas rochas, destruindo o resto de sua dignidade. Ele percebeu que fora a causa do sofrimento de sua mãe. Sua ganância e infidelidade os arrastaram para o buraco da destruição. De repente, a atmosfera do Beco Estreito, que costumava ser barulhenta, com gritos de crianças e som de televisões dos vizinhos, ficou subitamente silenciosa. Aquele silêncio estranho fez Roberto levantar a cabeça. Ouviu-se o som de um motor de carro muito suave se aproximando. Um som muito incomum num ambiente pobre como aquele. Roberto levantou-se lentamente e espiou por trás da porta. Seus olhos arregalaram-se em descrença ao ver um carro sedã luxuoso de cor preta, brilhando, parado bem em frente ao beco da sua casa de aluguel. Aquele carro parecia um contraste gritante com o ambiente ao redor, que era sujo e lamacento. Como um objeto estranho caído do céu. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, cochichando admirados e ao mesmo tempo estranhando ver um veículo daquela classe entrando no território deles. O coração do Roberto batia forte. Sua intuição dizia que o convidado que chegava não era uma pessoa qualquer. A porta do passageiro traseiro do carro abriu-se lentamente. Um homem de porte atlético desceu primeiro e depois abriu a porta para a figura que estava dentro. No segundo seguinte, a respiração do Roberto travou. Mariana desceu do carro com elegância. Sua aparência mudara drasticamente. Ela usava um conjunto de trabalho muito elegante e impecável, vestindo seu corpo de forma discreta, mas emanando uma forte aura de poder. Seu lenço estava perfeitamente arrumado sem falhas. Seu rosto brilhava limpo, com uma maquiagem leve, mas firme, exibindo a beleza que durante todo esse tempo estivera oculta pelo fardo do sofrimento enquanto fora esposa do Roberto. Mariana permaneceu ereta, olhando para os arredores daquele ambiente pobre com um olhar vago, como se fosse uma rainha inspecionando um território remoto. Não havia sinal de nojo excessivo, mas ficava claro que ela não fazia mais parte daquele mundo lamentável. Roberto tremia
ao ver a figura de sua ex-esposa. Houve um forte impulso dentro dele para correr e abraçar a Mariana, implorando por perdão e pedindo uma segunda chance. Ele arrumou sua camiseta gasta com nervosismo e deu um passo para fora, aproximando-se da Mariana. Dona Viviane, que ouvira o som do Roberto, chamando o nome da Mariana, forçou-se a levantar. Com muito esforço, ela arrastou seu corpo até o umbral da porta. Os olhos da Dona Viviane brilharam, cheios de esperança, ao ver a Mariana. Em seu pensamento, ela achava que Mariana viera para buscá-los de volta, salvá-los daquele inferno de pobreza. Dona Viviane começou a chorar, chamando o nome da Mariana com voz rouca, referindo-se a si mesma como a sogra que sentia falta da nora. No entanto, a esperança deles foi destruída instantaneamente ao ver a resposta da Mariana. Aquela mulher não deu um passo à frente para abraçá-los ou cumprimentá-los com calor. Ela parou a uma distância segura. Mariana olhou para Roberto e Dona Viviane alternadamente, com um olhar frio que perfurava os ossos. Aquele olhar não era de raiva, mas sim um olhar para estranhos. Como se Roberto e Dona Viviane fossem apenas pessoas que ela nunca conhecera antes. Roberto tentou abrir a boca para falar, ensaiando palavras de pedido de desculpas. Mas sua língua travou ao ver o assistente da Mariana entregar-lhe um envelope pardo grosso. Roberto recebeu o envelope com as mãos trêmulas, ainda esperando que o conteúdo fosse dinheiro vivo ou a escritura de uma casa. Com a respiração ofegante, Roberto abriu o envelope. Seu mundo desabou pela segunda vez ao ver o conteúdo. Era o documento oficial da petição de divórcio do Tribunal de Família. Folha por folha, o papel detalhava as falhas do Roberto, desde o abandono da esposa, infidelidade, até violência psicológica. Tudo escrito completo, com evidências incontestáveis. Mariana finalmente falou. Seu tom era plano, mas cheio de autoridade. Ela pediu que Roberto assinasse imediatamente o formulário de consentimento do divórcio, para que o processo judicial pudesse correr rápido. Mariana enfatizou que não queria que seu status ficasse pendente por muito tempo com um homem irresponsável. Ela queria cortar o último fio que ainda ligava sua vida ao passado sombrio com o Roberto. Aquelas palavras foram ditas sem emoção, mostrando que o coração da Mariana já estava realmente morto para o Roberto. Dona Viviane chorou amargamente ao ouvir as palavras da Mariana. Ela implorou para que Mariana não se divorciasse do Roberto, para que voltassem a ser uma família. Ela prometeu que mudaria, que seria uma boa sogra e até aceitaria ser empregada, desde que pudesse morar na mansão novamente. No entanto, Mariana não se moveu. Ela olhou para sua ex-sogra por um instante. Havia um pouco de pena em seus olhos ao ver a condição da idosa, mas a lembrança de como a Dona Viviane a expulsara sob chuva forte voltou, apagando aquele sentimento de piedade. Mariana então tirou um pequeno envelope branco de sua bolsa. Ela não o entregou diretamente na mão do Roberto, mas o colocou sobre uma cadeira de madeira velha na varanda. Mariana disse que dentro do envelope havia uma quantia em dinheiro. Roberto e Dona Viviane olharam para o envelope com olhos famintos. No entanto, a frase seguinte da Mariana atingiu a dignidade deles com toda a força. Mariana disse que aquele dinheiro não era uma compensação, nem parte da partilha de bens, muito menos um sinal de amor. Aquele dinheiro era dízimo e caridade. Mariana deu aquilo unicamente baseada na humanidade, porque ela tinha a obrigação de ajudar os pobres e desamparados.
Ela deu o dinheiro para que a dona Viviane pudesse se tratar e para que pudessem comer dignamente nos próximos dias. Depois disso, Mariana enfatizou que não haveria mais ajuda. Aquela era a última caridade dela para estranhos que, por acaso, ela conhecera um dia. Após dizer aquilo, ela partiu sem olhar para trás, deixando Roberto e Dona Viviane chorando histericamente na varanda de seu cortiço podre. O dia em que o martelo do juiz bateu tornou-se o dia mais cinzento na vida do Roberto. O céu do lado de fora do tribunal parecia carregado e escuro, como se o universo estivesse em luto pelo destino terrível daquele homem. Dentro da sala de audiência fria, Roberto sentava-se sozinho na cadeira do réu. Ele parecia muito lamentável. Sua camisa estava amassada e um pouco larga demais. Seu rosto magro e descuidado, e seus olhos com olheiras pretas devido à falta de sono. Não havia advogado acompanhando-o, nem família dando apoio moral. Do outro lado da mesa, Mariana sentava-se tranquila, acompanhada pela sua equipe jurídica de elite. Ela parecia radiante, confiante e intocável. O processo judicial correu rápido e de forma organizada. O juiz decidiu acatar integralmente a petição da Mariana. O casamento deles terminou oficialmente. Roberto perdeu o direito a qualquer bem, porque ficou provado que durante o casamento ele não contribuiu com ativos e justamente prejudicou a esposa. Roberto saiu do tribunal com passos vacilantes. Tentou perseguir a Mariana pela última vez no estacionamento, gritando o seu nome, esperando por um milagre. Mas Mariana continuou caminhando reto para entrar em seu carro luxuoso sem olhar um segundo sequer. O carro partiu, levando consigo a alma despedaçada do Roberto. Roberto voltou para casa a pé, porque não tinha dinheiro para a passagem. Ao chegar ao cortiço, deparou-se com uma cena ainda mais terrível. Seus pertences e os de sua mãe foram jogados na beira da estrada. O dono do cortiço expulsou-os à força, porque o dinheiro da caridade da Mariana acabara para pagar as dívidas de remédios, e eles não tinham como pagar o aluguel do próximo mês. Dona Viviane sentava-se encolhida na calçada de uma loja fechada perto do beco, abraçando os fardos de suas roupas velhas com força. Seu rosto estava pálido e seus lábios azulados pelo frio. A chuva começou a cair forte, castigando as ruas. Ele estava realmente sozinho no mundo, descartado e esquecido. O frio e o vento noturno perfuravam até o fundo da alma, lembrando Roberto da sensação de frio que Mariana certamente sentira naquela noite. Ele agora compreendia quão terrível fora sua ação no passado. No meio do desespero e da tristeza profunda, um carro luxuoso passou lentamente na estrada diante de onde estavam abrigados. O carro ficou preso no congestionamento devido à chuva forte. Assim, caminhava muito devagar, quase parando bem em frente ao Roberto e à Dona Viviane. Era o carro Rolls-Royce pertencente à vovó Glória. O coração do Roberto parecia parar de bater ao vê-lo. O vidro da janela do carro era transparente sob as luzes da rua, mostrando a cena dentro da cabine com muita clareza, como uma vitrine de uma vida perfeita. Dentro do carro quente e confortável, Roberto viu Mariana e a vovó Glória, sentadas lado a lado. Elas pareciam estar conversando de forma descontraída. Mariana segurava uma xícara de chá quente, cujo vapor subia suavemente. Ela ria abertamente, respondendo ao que a avó dizia. Uma risada tão sincera e feliz. O rosto da Mariana parecia iluminado, em paz e cheio de esperança. Ela estava lindíssima, muito mais bonita do que quando estava com o Roberto. Ela parecia uma mulher que encontrara novamente sua vida perdida.
Ao seu lado, vovó Glória sorria orgulhosa, dando tapinhas carinhosos na mão de sua neta. Aquela cena era um contraste absoluto com a condição do Roberto e da dona Viviane, que tremiam de frio na calçada lamacenta e fedorenta. Roberto ficou paralisado, olhando a felicidade dentro daquele carro. A dor que ele sentia agora era muito pior do que a morte. A punição mais pesada para ele não era a pobreza ou a fome, mas sim ter que testemunhar com os próprios olhos que a mulher que ele antes desprezara agora vivia muito feliz sem ele. Mariana erguera-se como um diamante brilhante, enquanto Roberto fora reduzido a pó de estrada. O carro começou a avançar lentamente conforme o trânsito fluía. Mariana nem sequer olhou pela janela. Ela não viu o seu ex-marido e a ex-sogra que estavam em miséria na beira da estrada. Para Mariana, aquele passado já estava totalmente encerrado. Ela continuava olhando para frente, em direção a um futuro brilhante. O carro foi se afastando. Suas lanternas traseiras vermelhas desapareceram lentamente em meio à neblina da chuva, levando embora a única luz que um dia existira na vida do Roberto. Roberto baixou a cabeça sobre os joelhos, chorando compulsivamente sob a chuva que não parava. Ao seu lado, Dona Viviane já não tinha mais forças para chorar. Apenas olhava fixamente para a estrada escura. Aquela única palavra da vovó Glória no início da história realmente se cumprira com perfeição. Destruam. E naquela noite, na calçada fria, Roberto percebeu que sua vida estava realmente destruída, sem restos e sem esperança de voltar.